Galera, estamos começando aqui mais uma live da página Vivências Superdotadas. Dessa vez a gente tem um convidado muito especial. Daqui a pouco vai entrar aqui. Bom, você que segue aqui, que gosta das nossas lives, é legal a gente anunciar que a gente também está no YouTube. Por enquanto a gente está colocando cortes das lives no YouTube, na nossa página Vivências Superdotadas. Então você pode acessar lá e, bom, vamos dizer, uns pedaços do que a gente fala aqui está lá. Nós temos também um grupo de WhatsApp para você que quiser interagir com a gente, tiver curiosidade, você que também é superdotado ou simplesmente gosta do assunto, pode ir lá e perguntar qualquer coisa para a gente. Bom, e a gente tem também uma planilha com alguns profissionais de lugares diferentes do Brasil, que são pessoas especializadas em superdotação, né? Psicólogos, avaliadores, psicopedagogos. Bom, e a nossa proposta é sempre trazer vivências, sempre trazer o que os superdotados, que as pessoas reais vivenciam. É uma ideia tanto de quebrar estereótipos, né? Quanto também de mostrar um pouco da variedade que tem no espectro da superdotação. E no caso hoje a gente tem um convidado especial, que é o Flávio. Bom, daqui a pouco ele vai entrar aqui. É um caso assim icônico, porque é um perfil que é mais ou menos recorrente, né? É uma pessoa que tem mais de uma profissão e tem, sei lá, mais de uma dezena de especializações e umas bem diferentes das outras, né? A começar por ser médico, veterinário e também pedagogo, com especializações que vão desde genética e genômica até palhaçaria, expressão corporal. E ele vai dividir um pouco da experiência dele aqui com a gente. Bom, e também informando que a nossa iniciativa surgiu a partir de conversas da comunidade AHSD, do WhatsApp. E a gente também está no Facebook, enquanto comunidade. E basicamente somos pessoas identificadas ou pessoas que estão buscando identificação. E também, se você quiser saber um pouco mais sobre a superdotação, também pode entrar lá e interagir um pouco com a gente. Vou ver aqui se tem alguma notícia do Flávio, se ele já está chegando. Bom, vamos aguardando um pouco mais, eu vou falando um pouco mais. Deixa eu ver se tem mais algum informe para dar. Se lembrar de alguma coisa, Alessandra, pode falar aqui. Bom, estamos fazendo quase semanalmente essas lives e estamos trazendo postagens também. Se você é superdotado ou quiser também compartilhar algumas vivências, algumas coisas pessoais, você pode mandar para a gente, que a gente publica. Se quiser participar de uma live também, é só chegar aí. Bom, acho que de informe é mais isso. Bom, e no caso, o nosso convidado de hoje, ele é identificado muito recente com superdotação. Ah, tá. Vou falar sobre isso. Ele é identificado muito recentemente com superdotação e também tem a identificação do espectro autista e tal. Aí vai contar um pouco das vivências dele que são bem particulares. A Alessandra me lembrou aqui sobre o caso do Whindersson Nunes, uma celebridade aí, que já foi o maior youtuber do Brasil, um grande influencer, humorista, músico, que ele teve a identificação tardia, né, aos 30 anos.
E, bom, bem legal saber sobre esse caso, e é um caso que quebra muito estereótipo. Opa, tô vendo que o Flávio tá aqui. Beleza, Flávio? Bom, estou tentando aqui. Tudo jóia? Opa, foi! Agora foi. Tranquilo, irmão? Tranquilo, graças a Deus. Então, Deixa eu... fiz uma breve apresentação aqui de você. O Opa. Flávio, vamos dizer que ele é o cara que inventou o vício em pós-graduações. Mais ou menos, mais ou menos. Fala aí um pouco das coisas que você se interessa e tal, que você estuda, se especializa, que você pretende se especializar também. Eita, não são poucas não. Então, começar lá de trás. Minha primeira graduação é em medicina veterinária e me formei em 2004. Então lá se vão 21 anos aí dessa caminhada. Depois eu fiz uma pós em morfisiologia animal. Aí passou um tempinho, né, trabalhando na clínica como plantonista e tal. Eu falei assim, cara, mas preciso me adequar. Enfim, aí com o tempo, principalmente nos últimos 7 anos, aproximadamente, 5 anos, 6 anos, foi que a coisa começou a vir, né, mais rápido. Então, tem uma segunda graduação em pedagogia. Estou concluindo agora entre agosto e setembro uma terceira de filosofia. Tenho aí as especializações. Daí tenho, além da morfisiologia animal, tem neuropsicopedagogia, neuroaprendizagem, intervenção ABA, tenho altas habilidades de perdotação, comportamento humano, neurociências, enfim. Estou concluindo uma de genômica também por esses dias. E parte de medicina veterinária, parte de neurologia clínica e a parte de etologia animal. E eu tenho mestrado ainda em ciências ambientais, fora outros cursos profissionais, outras coisas também. E concluí agora recentemente também, né? Além disso, tem os trabalhos que eu faço nessas áreas também, áreas afins, na área de pesquisa também, inclusive. Estou como coordenador editorial de um centro de pesquisa agora também, né? Então, trabalhando muito com essa parte acadêmica. Sou professor universitário já há 10 anos, né? Já trabalho com foco na medicina veterinária, mas também na clínica, né? No atendimento clínico, mais aulas em algumas áreas dentro da medicina veterinária. E concluí agora recentemente alguns cursos de massoterapia. Eu- Enfim. E estou Tu tinha falado também de arte terapia, né? Ah, sim, putz, óbvio, esqueci da arte terapia. A arte terapia eu fiz também, uma das minhas especializações na arte terapia é parte do desenho, desenho e pintura, mas assim, mais o desenho, propriamente dito, e a parte da palhaçaria terapêutica, né, que foi o que me salvou aí no período pandêmico, pós-pandêmico, que resgatou e trabalhou bastante meu psicoemocional, assim, antes inclusive da questão, né, da superdotação, das condições, enfim. Foi o que me ajudou muito. Isso traz tanto essa parte desconhecida para muita Uhum. gente da superdotação, que Sim, é sim, a natureza polímata, né? sim. Que se espera muito que o superdotado seja hiper especializado, que seja um Uhum. cara muito bom sei lá, em exatas Sim, sim. ou línguas, e na verdade o perfil é justamente o contrário. Sim, sim, É sim. como um superdotado buscar áreas diferentes do conhecimento e, por Sim, incrível que pareça, fazer links sim, meio inusitados entre sim, todos sim. eles. Sim, exatamente. De alguma maneira, isso com o tempo sempre fez sentido na minha cabeça. Essa que é a questão. E eu entendi com o tempo que é a minha cabeça. Então, pessoas assemelhadas, né, que têm um hardware assemelhados ao meu, que também tem essa questão, mas independente disso, é essa visão, né, mais multipotencialista, polímata, né? E uma palavrinha que está chegando no Brasil agora, apesar de já ter uma galera que fala sobre ela já tem um tempinho, que é a questão do nexialismo, né? Então eu estou dentro desse meio aí. Foi algo que sempre incomodou muitas pessoas, infelizmente, porque ninguém nunca entendeu esse motivo de tipo, mas você é veterinário? Eu falei, sou.
mas por que você vai fazer pedagogia? Por que você vai fazer arte terapia? Eu falei, ué, porque é legal, porque é bacana, porque eu gosto, vai complementar meus conhecimentos em outras áreas, né? Além de me ajudar também em outros, abrir outros, né, aspectos do conhecimento, enfim. E é isso. Pô, bacana. Mas vamos lá, uma pergunta que não quer calar. Você está bem longe de ser um leigo no assunto de neurodivergências. Sim, No sim, sim. entanto, você teve o diagnóstico de autismo apenas há 2 anos e de Sim, superdotação só esse ano. isso. Você já está numa faixa aí, eu não sei quantos anos você tem, Uhum. 44. 44. Então, aos 44 anos você foi identificado como superdotado. É, mas com o conhecimento que você já tinha, né? Uhum. É porque você buscou tão mais recentemente o diagnóstico era para ter uma confirmação ou Isso. Então, tipo vamos você lá. já imaginava, né? Então, vamos lá. O que que aconteceu? Eu fiquei muito mal, né? Como eu disse, um período. E aí comecei nessa caminhada, nessa jornada aí de autoconhecimento e tal, enfim, 2022, por aí, 2021, 2022. Depois do período pandêmico, né? E aí nesse processo eu comecei a fazer um acompanhamento terapêutico, porque apesar, né, de eu estar ali começando a dar uma estabilizada, ainda tinha muitas coisas que eu precisava trabalhar. E no acompanhamento terapêutico, eu me vi nessa possibilidade de ter que procurar me entender melhor, procurar mais a fundo, né? Esse conhecimento, esse autoconhecimento. Deixa eu só pegar o meu carregador aqui de celular para poder colocar para carregar. Mas enquanto isso eu vou falando. E aí o que que acontece? Na A terapeuta ela virou e falou assim: Nossa, mas você chegou muito bem na fase adulta, né? E eu acho que você não tem TDAH. Eu achava que eu tinha TDAH. Mas você não tem características de TDAH. E realmente fato. Daí ela falou: Você quer tirar dúvida? Faz a avaliação com uma neuro. Falei: Tá bom. Então foi aí que entrou, né, em 2023 a questão do autismo. Falei, tá bom, vou fazer, né? Avaliação com a neuro. E a neuro, na segunda avaliação, segundo dia, segunda, terceira sessão, ela falou assim: realmente você não tem TDAH, não. Não é, não é você. Mas você tem uma outra coisa. Vamos investigar? Falei, vamos investigar. Deixa eu pegar aqui o fio. Por favor, não me abandonem por falta de Por bateria. favor. A bateria tá acabando. Eu falei, vamos investigar. Aí foi. Daí ela falou assim: então, você tem todas as características de uma pessoa que está dentro do espectro autista. Aí, assim, eu falei, opa, calma aí, vamos lá, vamos entender isso daí. Aí ela fez todas as escalas, todos os testes avaliativos, tudo direitinho comigo. Só que daí no final, quando fechou direitinho, ela falou assim, cara, mas você, assim, você chegou muito bem. Mesma coisa que a minha terapeuta tinha falado, ela falou, você chegou muito bem na fase adulta. Então eu acredito que além do autismo deva ter mais alguma coisa. Tem algumas características que apontam para mim uma possível altas habilidades, né? E ou superdotação na época. Eu falei, tá bom. É assim, tipo, e tudo isso chegou assim, blue, né? Caiu no meu colo. Só que na ocasião eu não pude fazer em 2023 a avaliação para as altas habilidades de superdotação, até pela questão dos custos mesmo, né? Associados, sendo bem sincero. E aí eu falei, não, então vou esperar o melhor momento para poder fazer isso. E aí eu passei pela fase do luto, né? Não foi um luto tão brabeiro, assim, tão complicado, mas né, eu passei por um período para a ficha cair, para assimilar aquela informação. Com 42 anos de idade, né? Enfim, recém-completados 42 anos de idade. E esse ano surgiu a oportunidade, no início do ano, de eu fazer avaliação, né? Com a neuro, também uma outra neuro, que é até uma conhecida minha, gente boa, mas super profissional, super legal, assim, super gente boa, mas super, como é que eu posso dizer, criteriosa, né? Então, realmente, de fato, super criteriosa. E fechou, né? Então ela falou, ó, preciso que você faça esse teste aqui na sua cidade, que é o que realmente eu não consigo fazer à distância para vocês, outras coisas, como as avaliações, as entrevistas e tal, eu consigo fazer.
mas daí que é muito comum no Brasil, que é o WISE 3, né? Daí eu fiz, que tem Sim. pessoal que fala o WISE, daí a gente fala que é o WISE, enfim, mesma coisa. Em Minas é o AS. Ah, muito bom É, essa. exato. A gente fala WISE. Gostei. E aí, se fosse um tempo atrás, eu não tinha entendido tão rápido, não. E aí, deu lá. Daí foi confirmado, ela foi fechando, foi juntando as pecinhas do quebra-cabeça e fechou, né? As altas habilidades, superdotação. Uma superdotação, né? Pô, você, no caso, tem que mencionar que nós somos do Rio, né? Você também é do Rio, ou pelo menos agora você está no Rio. Mas É, aí tu fez a avaliação com uma neuro que não era do Rio, foi isso? isso. Porque é adulto, né? Adulto a gente consegue, muita coisa a gente consegue fazer à distância, porque são testes e escalas que, independente de estar no presencial, a gente consegue, por vídeo, assim, fazer. Mas alguns testes muito específicos, mesmo adulto, a gente precisa estar fazendo no presencial, que foi o que eu fiz, foi da maneira que eu procedi, né? Sim, bacana, bacana essas possibilidades que a tecnologia proporciona, né? Sim, Tem o sim. caso de um parceiro nosso que ele não mora no Brasil, mas no país onde ele mora ele não pode ser avaliado lá também por ser Uhum. estrangeiro. Sim, 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 sim. Então teve que ser um procedimento diferente e ele pôde ser Sim, identificado sim. também. Sei. É, queria te perguntar qual identificação te abalou mais, a de TEA ou a de superdotação, já que foram momentos diferentes? Sim. Eu acredito que foi a do autismo. Me abalou mais do que a da superdotação. Porque eu sabia que eu era meio diferente, que eu tinha algumas facilidades com algumas coisas, assim, ao longo da vida. Sempre tive muita dificuldade de comunicação, das relações, né, interespecíficas. Tenho ainda hoje alguns vícios de linguagem por conta disso, né, pela ecolalia, por uma série de coisas, mas ainda assim, que hoje eu sei usar esses termos, eu tenho consciência disso. Mas até então eu não tinha consciência disso. Até a avaliação. Então, assim, me abalou um pouquinho mais, fez todo o sentido depois que eu soube, depois que realmente eu falei assim, já que eu tenho, então vamos entender como é que, né, isso funciona em mim. Mas porque eu não estava contando, eu estava contando com TDAH pela minha agitação e tal, o que é um link muito interessante para eu falar aqui, porque as pessoas ficam nesse achismo, às vezes faz alguns testes aí online, não sei o quê, e esses testes servem para direcionamento. Esses testes não é para você fechar. Por isso precisa muito da neuro, né? Ou um psiquiatra, um neurologista que é especialista, que tem a formação, porque existem muitas nuances e os traços eles se sobrepõem. Né? Hoje em dia eu sei disso. Então, a minha agitação, a minha aceleração de pensamento é da superdotação, não é do TDAH, por exemplo. Né? Essa que é a questão. A minha arborização, né, de pensamento, arborização cerebral, que o pessoal fala, é da superdotação, não é do TDAH ou de, sei lá, uma outra questão aí de um toque, alguma coisa, um TOD da vida, não é. Mesmo porque eu não tenho essa característica, apesar de ter alguns tracinhos eles se sobreporem dentro da neurodiversidade, mas não fecha o diagnóstico para as outras condições. Aí é que é a parte interessante de um especialista. Sim, é importante frisar, a gente sempre bate nessa tecla aqui, a Uhum, importância de procurar profissional para fazer a uhum. autoavaliação. É difícil você ter uma ideia de si mesmo, buscando informações e Sim, sem sim. ser avaliado por outra pessoa que é especializada, né? Uhum, uhum, O meu caso, por exemplo, eu já fui para avaliação desconfiando de altas habilidades, uhum, mas meus testes relativos à dificuldade executiva e ao TDAH dão muito alto. uhum, uhum. Mas, como um todo das avaliações, eu não preencho o critério assim de Uhum, prejuízos uhum. significativos para entrar no transtorno. Sim, sim. E, por outro lado, os testes online disponíveis para superdotação geralmente tem a ver com a inteligência não verbal, ou com Uhum, a inteligência fluida. sim, E no meu caso, foi onde eu pontuei menos nos testes. sim, Então, sim. se eu procurasse esse tipo de teste, eu provavelmente não seria identificado. É, o que eu falo às vezes quando as pessoas falam, pô, eu fiz o teste da sociedade de alto QI e não deu superdotado. Eu falo, pô, mas isso não quer dizer nada, você não foi avaliado.
Para ser Sim, avaliado, sim. você precisa de um especialista. Sim, sim. E, pô, as pessoas reclamam, pô, mas é caro. Pô, Uhum. realmente, infelizmente, a gente tem essa situação no Brasil e tal, Sim, 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 sim. Não, mas, desculpa, mas não pode tem concluir. que substitua realmente a avaliação de uma pessoa especializada, de um profissional especializado. Sim, sim. Faz muita diferença. Por isso existem os testes validados, por isso existe toda a Uhum. especialização. Sim, Então não é algo que você consegue chegar nisso sozinho, né? sim, sim. Pode complementar aí. Não, e é validado e parametrizado, então é algo que assim é fidedigno, é isso, a importância é essa, né? Então realmente, de fato, obviamente que você precisa ser sincero naquilo que você está fazendo ali, para não mascarar, para não, né, enfim, dar um falso positivo, não um falso, geralmente dá um falso negativo, dar um falso positivo é difícil, mas é muito fidedigno realmente, assim, né, as porcentagens, a forma que a coisa é elaborada. E uma outra coisa que é importante também, os fatores ambientais e outros, dependendo dos ambientais, mas outros fatores que podem influenciar você ao longo do tempo, ao longo da vida. Porque essas condições, né, no meu caso, tanto o autismo quanto a superdotação, as habilidades de superdotação, isso são condições do neurodesenvolvimento, do meu cérebro, neurocognitivo. Então eu nasci com isso e eu vou morrer com isso. Não tem assim, pode oscilar um pouquinho dependendo da situação ao longo do tempo? Pode, por N fatores, por estresse, por outras comorbidades associadas. Mas assim, ter o cérebro da maneira que eu tenho, eu nasci assim, vou morrer assim. Aí é que tá. Né? Então as pessoas viram e falam assim, por exemplo, muito comum dentro do autismo, né? Uma criança, vou dar esse exemplo, existem, como é um espectro, existem várias possibilidades de ser nível 2. Quando foi identificada nível 2, adulto já é muito comum já ser identificado como nível 1, nível 2, nível 3 adulto praticamente não existe. É muito irrisória a porcentagem, né? Mas enfim. E a pessoa ir trabalhando, 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 o cognitivo dela, a neuroplasticidade, e migrar de um nível 2 para o nível 1. Ok, hoje em dia todos esses níveis vai cair por terra porque a condição é única, né, do neurodesenvolvimento. E os níveis são justamente ligados ao nível de suporte, não porque é mais fraco ou mais potente, não é isso. É pelo tanto que a pessoa necessita de suporte para fazer as coisas do dia a dia. Então, para deixar isso claro também. Então, sim, dependendo da situação, as pessoas podem trabalhar, pode modular o cérebro para poder estimular determinadas áreas, para poder potencializar a neuroplasticidade e, sim, migrar dentro do espectro de um nível para outro. Isso acontece. Flávio, mas é assim, de uma hora para outra? Não. Esses dias, uma pedagoga, Ô, não sei se Flávio, é legal mencionar que pode regredir de nível também. Por exemplo, isso que eu teve ia falar autistas agora. que Aham. pioraram na pandemia pelo isolamento e acabaram Exatamente. precisando de mais suporte, né? Pode Isso, continuar. isso que eu falo. Não, foi ótimo, mas é isso aí, o diálogo é legal por causa disso também, assim, a troca. E ela me procurou e falou assim, não, porque eu tô numa sala que tem duas crianças autistas e teve uma pessoa, uma colega, que falou que, nossa, eles saem do nível 1 pro nível 2 muito rápido. Eu falei, opa, calma aí que isso não existe. Eles desregularam, eles simplesmente precisaram, né? A coisa deu os cliques na cabeça deles e desregularam. Mas não é que sai do nível 1 pro nível 2 depois volta pro nível 1 assim, tipo, né, daquele momento. Não, não é assim que funciona. Mas sim, isso que você falou acontece, de tipo, a pessoa tá numa pressão social, numa pressão ambiental, num momento muito ruim da vida e realmente vira uma depressão, vira uma ansiedade, e isso acaba contribuindo para que o nível de suporte dela naquele momento, naquele aspecto, aumente. Ela necessite de um suporte maior. Isso sim, isso acontece, né? Uma pessoa que não tem noção, e assim, hipersensibilidade sensorial que tem nos dois, tanto no autismo quanto na superdotação. Então, tem pessoas que não sabem que tem a condição, e que vai para um trabalho, passa para um trabalho que é um ambiente tóxico. Isso já é o suficiente para a pessoa já desencadear problemas secundários, entrar burnout, entrar, né?
em momentos de shutdown, que a gente fala muito, né, que é relegado aí ao autismo. Então isso é muito comum acontecer. E entrar Sim. naquilo dali, não conseguir sair, e infelizmente as comorbidades vêm, né? Aparecem. Deixa só eu tentar dar uma situada, porque muita gente que assiste a gente, a Sim. nossa página é especialista, mas tem gente que não é, aí às Sim, vezes a sim, sim, gente sim. acaba usando uns termos que nem todo mundo entende. Eu queria Sim. situar um pouco de uma confusão que eu acredito que aconteça quanto aos níveis de suporte, Uhum. é que a classificação de deficiência intelectual foi sempre Uhum. utilizada, né, como leve, moderado e severo. Uhum. E isso tem a ver realmente com a funcionalidade, com o que a pessoa é Uhum. capaz de fazer. No Sim. caso do autismo, não é correspondente a isso. Até os termos que se usa, Uhum. autista severo, autista leve, Uhum. Uhum. isso Uhum. não são termos assim exatamente técnicos, né? Sim, Então sim. se espera que os níveis tenham a ver com a funcionalidade, com o que a pessoa consegue Exatamente. desempenhar, e não é Exatamente. exatamente isso. No Sim. caso, os níveis de suporte servem para quantidade de terapias que a pessoa precisa fazer, meio que Sim. para dar uma definida nisso. É uma Sim. questão até jurídica, uma questão política, é Sim, uma sim. questão Sim, sim. para o médico, pro médico passar, né, encaminhar as terapias Uhum. e o plano não poder realmente cobrir, Exatamente. ou no caso de um processo judicial, que a gente vê muito, infelizmente, Sim. os famílias terem que recorrer a isso para ter os tratamentos, né? Então, os níveis de suporte não têm a ver exatamente com funcionalidade. Outro aspecto, a crise de shutdown. Uhum. É, eu soube disso há pouco tempo, eu não conhecia esse termo, né, no caso. É, mas quando se fala em crise, as pessoas entendem a crise como a crise de meltdown, que envolve Sim, sim. agitação, comportamentos agressivos, e Sim. veem isso como uma crise. Ah, ficou muito Uhum. agitado, Sim. teve um comportamento autolesivo, se machucou Sim. ou machucou alguém, jogou coisas, Sim. quebrou coisas. Isso é crise. Ok, isso é Uhum. crise de meltdown. Crise de shutdown é ao contrário, é quando a Uhum. pessoa fica mais quieta, se isola, Sim. que vai parecer aí um quadro depressivo, muitas vezes até pode ser confundido com isso. Uhum. Então, tanto o autista quanto o superdotado podem entrar em Uhum. shutdown por Sim. vários motivos, inclusive pelo motivo sensorial que você falou, né? Uhum. E Uhum. o motivo outras questões aí, como você estava Uhum. falando de trabalho, né? Sim, sim. Aí aproveitando já para linkar para uma outra coisa, Uhum. você comentou com a gente que você já teve uma questão de burnout. Você pode falar um Sim. pouquinho sobre isso? Como aconteceu assim para você? Sim, 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 sim. Então, em dois momentos, né, ao longo da vida, e um deles, o último foi nesse período aí pandêmico aí, eu estava entrando num processo muito intenso de trabalho, assim, workaholic, sabe? Tipo, sem limite, sem limite, sem limite. Então, chegar, trabalhar, porque tem filho pequeno em casa, tem que sustentar, tem que fazer, tem que acontecer, as coisas têm que fluir. E cheguei a um determinado momento que foi um sinal de alerta, mas naquela época eu não associava, porque eu não tinha, né, ideia das condições e das questões, mas sempre foi muito estranho que eu gostava, sempre gostei, né, da minha profissão, na época mais voltada para a parte de medicina veterinária, hoje em dia com as outras coisas, mas enfim. E eu cheguei a um determinado período de falar assim, cara, não consigo levantar da cama para poder ir trabalhar hoje. E a minha esposa perceber, ela falar assim, cara, mas tipo, tu tem que ir. Eu falei, cara, eu sei que eu tenho que ir, mas eu não consigo. Eu não consigo. E aí eu cheguei em determinados momentos, hoje em dia eu tenho consciência disso, naquela época, né, eu não tinha essa consciência assim, que eu tenho, de dar desculpa, de virar e inventar qualquer besteira, sabe? Essa história de matar o pai, matar a mãe umas 3 vezes no ano para poder ficar em casa, assim, sabe? Eita. Matar a avó umas 10 vezes, assim, enfim, mas tem gente que faz isso de graça, né? Assim, tipo, de besteira, assim, de querer sacanear mesmo. Eu não, eu virava e falava assim, cara, eu não consigo sair da cama, eu não consigo.
E isso foi muito ruim, porque o burnout, ele é essa queima, né, que é a associação que eles fazem, de você se sentir esgotado. Você se sente esgotado fisicamente, você se sente esgotado emocionalmente, você se sente esgotado como um todo. E esse esgotamento se assemelha muito ao shutdown, né? Mas ele é um esgotamento que eu diria para você que ele tem um peso um pouquinho mais que o shutdown. Ele é uma resposta a um determinado comportamento, a um determinado gatilho, e aquilo às vezes dura horas, pode durar um dia, pode durar uns 2 dias ali, e aquilo passa. Isso é mais associado ao shutdown. O burnout não, ele vai. Ele vai. Tipo, cara, será que é depressão? Sei lá. Não, é um esgotamento que você se arrasta, começa a se arrastar. E entre várias coisas, você começa, além disso que eu falei, né, de não querer ir, você começa a interagir de uma maneira ruim com as pessoas, mesmo as pessoas que você gosta. O seu pavio fica mais curto, você fica mais ansioso por causa disso. Você tem sintomas físicos que se assemelham muito com crises de ansiedade, assim, de sudorese, de taquicardia, mas é tudo consequência física dessa questão emocional e psicológica do esgotamento. E eu passei 2 vezes por isso, assim, de uma maneira mais punk. Da segunda vez foi quando foi diagnosticado junto à questão do TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Aí eu fui, por indicação da terapeuta ao psiquiatra, para poder fazer uma avaliação e tal, entender, né, essa questão que estava borbulhando dentro de mim. Aí foi quando eu comecei a tomar um ansiolítico e a coisa se esvaiu, assim, a coisa foi. Foi quando ela virou para mim e falou também, olha, eu acredito que não seja TDAH, porque TDAH, independente de você tomar medicação ou não, a característica vai estar ali, os traços vão estar ali, não vai ser a medicação que vai apagar isso, assim, entendeu? E eu depois comecei o ansiolítico por conta dessa questão do TAG e, nossa, pô, mudou da água para o vinho, assim, a coisa realmente foi. E, e foi um período muito ruim, assim, sabe? Foi um período ruim porque eu quase, nessa segunda vez, eu quase que entrei no processo, para quem não sabe, vou falar também, posso explicar também, que é a de despersonificação, né? Geralmente a Sim, despersonificação ela vem junto com uma desrealização. E a sim, despersonificação, né, isso pode ser causado pelo burnout, né? sim, 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 sim. Porque eu me olhei, eu lembro disso, de eu me olhar no espelho e falar assim, cara, essa pessoa que está diante de mim aqui não sou eu. De não me reconhecer, não necessariamente os traços físicos, mas das microexpressões, sabe? De virar e falar assim, esse cara não sou eu, esse cara não é o mesmo Flávio que se casou, que teve filho um tempo atrás, aquele cara da adolescência, da faculdade, enfim, não é. Aquele cara tá apagado, tá em algum lugar que não tá aqui. E esse é um processo que depois eu descobri que era relacionado à despersonificação, que era muito comum, né, também nessas condições. Mas que passou, que também foi, não entrei em nenhuma psicopatia, não entrei em nenhum outro processo, né, mesmo porque não tem essas questões também relacionadas, né. Sim. O próprio tag foi descartado, né? Depois das avaliações. Então, aí é que tá. Esse é um detalhe muito importante, porque até então eu tenho um ansiolítico de SOS. Eu tomo ele assim e tal, mas assim, ele tá fraquinho, não é nada, porque essa questão da aceleração é da superdotação, entendeu? Então, eu tomo um ansiolítico para controlar a hiperaceleração. Nem tanto pelo TAG mais, não é pelo transtorno de ansiedade generalizada. Mas é porque eu realmente, de fato, se deixar, eu não paro. Sempre tive crise de insônia, por exemplo. Sempre tive insônia, o que é muito É, é comum um, na é um superdotação. relato comum do pessoal, assim. Te perguntar, tu também relatou que desenvolveu diabetes muito precocemente, né? Sim, sim, sim. Que isso provavelmente tem a ver com condições emocionais, né? Sim, sim, sim. Tem, porque eu descobri
né? Que a questão tem uma ligação muito direta, o diabetes com o cortisol. E Uhum. essa relação com o cortisol é que me fez desencadear uma vida ruim, uma vida ansiosa, uma alimentação ruim por muito tempo, o que além da diabetes me fez desencadear um quadro de cálculos, né, de urolitíases recorrentes também, esqueci de comentar isso anteriormente. Acho Então que tu passei falou anos, dos ia rins, né? falar, sim, Dos rins, né? Tu falou. sim. Então desenvolvi também um quadro de várias formações de urólitos, né, de cálculos com muita frequência. E da minha família, da minha geração, porque eu tenho quadros na família de diabetes. Mas tudo assim, começa com 50 e pouco, quase 60 em diante. A minha apareceu ali, que agora, né, fazendo os cálculos com 38 anos, aproximadamente, né? Uhum. 39. Então, É, o estresse prolongado, né? Que o estresse. o O nível de estresse cortisol daí, vai lá em cima. exatamente isso, foi isso daí, entendeu? Pô, é, entrando. Eu ia perguntar de um assunto. Bom, vamos lá. Se você não se sentir à vontade para falar desse assunto, tudo bem, tá? Tranquilo. É, sobre a questão de buscar pares, né? A Uhum, gente é identificado bom, eu quando fui identificado eu não conhecia nenhuma outra pessoa identificada. E quando eu uhum, conheci a primeira pessoa que eu sabia que era identificada, aí foi uma alegria para mim, pô, que legal. E depois que eu vim a conhecer a comunidade, a questão de se associar com outros superdotados. Todo uhum, mundo fala que, bom, geralmente uhum, é, a interação é um desafio para o superdotado, tem o desafio de encontrar pares, o desafio de sim, ter o interesse em interagir, sim. e as associações, vamos dizer, nem sempre são um mar de rosas. O pessoal que fala de associação de pais de superdotados, o pessoal que fala de sociedades de alto QI, ou mesmo a comunidade, né, as comunidades de superdotados Uhum. online, nem sempre, vamos dizer, tem interações muito saudáveis, muito de boas. Eu queria saber a sua opinião sobre esse tipo de coisa, entrar em coletivos de superdotação ou de autismo, Sim. se você aconselha, se você diz assim, pô, vale a pena, ou diz, pô, tem que ir meio que você vai de armadura, né? Vai para a guerra de armadura. Como é que você diria isso para gente? Então, pelo pouco tempo, eu digo que eu dei muita sorte de encontrar as pessoas que eu encontrei, né? Desde o diagnóstico e tudo mais, desde a avaliação, né? Enfim, até o pós-diagnóstico recente, realmente eu dei sorte. Mas eu já comecei a entender como é que esse universo funciona. Então, pelo autismo, por eu ter sempre muita dificuldade ao longo da vida de comunicação, de até certo ponto entender os aspectos emocionais ligados à relação com o outro. Então, sempre estudei muito isso para tentar entender isso lá atrás, desde adolescente, início de fase adulta. Já estava ali a coisa, né? Se manifestando ali subjetivamente e eu não sabia. Porque eu sempre gostei disso, né? Gostei de entender, sempre gostei dos bastidores, assim, da coisa, como é que o processo funciona. Isso sempre foi uma característica minha, inata, desde criança. E nesse pouco tempo, eu posso dizer para vocês que essa é minha percepção dessa pergunta que você fez desse contexto. Não é que é uma realidade que todo mundo vai entender isso da mesma forma que eu, porque falar um termo novo aqui, porque é dentro da minha condição de dupla excepcionalidade, né? Autismo com superdotação. Então, uma pessoa que é só autista pode ter uma outra percepção, uma pessoa que é só superdotada pode ter uma outra percepção completamente diferente, né? Enfim, outras pessoas com dupla excepcionalidade também. Enfim, que eu acredito que é interessante realmente você ter esse contato com os pares. É legal, porque você passa a perceber que você não é um peixinho tão fora, né, um pontinho tão fora da curva assim, você não é.
né? Eu brinco, e eu peço perdão para as pessoas que podem escutar esse que eu vou falar agora depois. Você não é esquisito sozinho. É uma brincadeira. Existem outras pessoas que nem você, que agem que nem você, que também se sentem, né, um pontinho fora da curva que nem você. Então isso é legal, isso é bacana. Você perceber que, por exemplo, você se relacionar com alguém que não vai te julgar por você querer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Que você tem esse pensamento multipotencialista. Porque ele também é assim. Então é bacana trocar com pessoas assim, sabe? Isso é uma parte muito legal, que eu tenho visto, que eu tenho, né, percebido. Uma parte ruim é que, infelizmente, a gente lida com seres humanos. E os seres humanos, independente de ser superdotado ou não, tem umas características que não só está relacionado à neurodiversidade, a questão dos transtornos, né, de neurocognitivos, mas também tem os transtornos de humor e os transtornos de personalidade, as condições relacionadas a isso, né? O famoso Big Five da personalidade, né? Enfim, as questões aí. Então, as pessoas têm isso. Então, não é uma questão do superdotado, não é uma questão do autista, é uma questão do ser humano. Então, dito isso, a gente vai encontrar lá dentro pessoas com vivências das mais variadas possíveis, com as suas criações das mais variadas possíveis, e tem uma superdotação, que tem uma alta habilidade, que tem uma dupla excepcionalidade. E não necessariamente todas elas vão agir e reagir à forma com que você fala e faz da maneira que você espera. Então, isso é um ponto muito interessante de você saber. Infelizmente, e isso é uma percepção, mais uma vez, minha, que você, assim, eu consigo perceber hoje em dia que existem pessoas que se sentem incomodadas com outras quando elas se apresentam ou falam determinadas coisas. Como assim? Por exemplo, eu sou multipotencialista, polímata, né? Eu gosto de usar multipotencialista e nexialista. Polímata eu não gosto muito, não. Mas, enfim, é uma questão minha particular. Mas tem pessoas que são especialistas. Só por isso já gera um atrito. E esse atrito é muito mais potencializado do que uma pessoa que é neurotípica, por exemplo, que é especialista, dentro desse contexto. Então a pessoa vai virar para mim, por vezes ela não vai entender o porquê de eu agir da maneira que eu estou agindo, talvez até com uma certa inflexibilidade cognitiva ali, né? Rigidez cognitiva, a mesma coisa, de virar para mim e me confrontar do porquê de eu tomar determinadas atitudes e ter uma determinada resposta dentro de um contexto assemelhado ao dela, e ela virar e falar assim, não, mas tem que ser assim. Eu viro e falo, mas por que tem que ser assim? Então, assim, é saber que a gente vai lidar com pessoas com níveis diferentes, né? Dentro desse espectro de chamado também, que eu defendo essa questão, chamado superdotação, que terão essas realidades, né? Que terão essas nuances. E quanto mais superdotado você vou colocar assim, nível, né? Eu não gosto também dessa questão de setorizar as pessoas por mais ou menos níveis de QI, também não gosto disso. Enfim, porque você coloca a pessoa dentro de um quadradinho que não diz exatamente quem ela é em essência. É muito mais complexo que isso, né? É bem mais complexo. Muito mais complexo que isso. Muito mais complexo que isso. Então, quando eu gosto muito de uma máxima, né, de Jung, que ele fala que quando a gente se relacionar com outro ser humano, que a gente seja apenas um ser humano se relacionando com outro. E é isso, sabe? Eu tenho isso como premissa. E eu vejo que, infelizmente, muitas pessoas não têm essa premissa. E tá tudo bem. Tipo, é ela, né? Naquele contexto ali. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho uma tendência quando eu vejo que o ambiente é assim, ou que eu vejo que determinadas pessoas é assim, eu tento dialogar, desculpa minhas cachorras latindo, eu tento fazer o ambiente ficar legal, eu tento ter uma reciprocidade. Mas eu percebo que às vezes tá vindo da outra pessoa, então não tem um diálogo, sabe? Então isso eu fico ruim com isso, porque eu parto do princípio que seria interessante ter um diálogo legal, mas infelizmente vindo do outro que não quer esse diálogo fica complicado. E é mais potencializado, é tudo mais potencializado na superdotação, né?
Sim, informar aqui que hoje em dia, com a internet, com as possibilidades de comunicação, você tem várias formas de encontrar os pares. E Sim, não sim. existe exatamente uma entidade que representa a superdotação, uma entidade hegemônica que representa a superdotação. Sim, sim, Existem sim, sim. várias associações diferentes. Existem as sociedades de alto QI, que a mais conhecida é a Mensa, que Uhum. tem algumas propostas bacanas, tanto de educação, né, para as crianças Sim, 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 superdotadas. sim. Estou vendo que está tendo participação em alguns eventos legislativos, né, com relação à Uhum. inclusão, Sim, e está fazendo uma campanha de vídeos também, assim como a gente faz sim, sim, para as pessoas falarem como elas sim, são de sim, sim. verdade, etc. Mas existem outras sociedades de alto QI, existem as Uhum. associações de pais, existe o Combrasde, que tem um Sim. foco mais nessa parte de educação, mas não tem uma instituição, uma entidade hegemônica que representa os superdotados, apesar de haverem vários coletivos Sim. e, de alguma forma, ajudam, né? Vamos dizer, mais do que Uhum. atrapalham. Uhum. Sim, sim. Tem alguns superdotados que relatam que tem muita dificuldade de estar nesses ambientes. Uhum. Uhum. Alguns que falam, não, é importante estar. Aliás, os clubes são feitos pelos associados, né? Uhum. Pelas Uhum. pessoas que se associam e vai ter ali o comportamento que as pessoas têm, né? Sim, sim. Ainda existe muito tabu, ainda existe muitas ideias retrógradas em Uhum. relação à superdotação, e os superdotados, por mais que sejam pessoas inteligentes, com todas as capacidades de questionar, nem todos conseguem desconstruir algumas coisas, e isso às vezes gera como é que eu vou dizer, uma incompreensão a respeito da superdotação e a respeito de si mesmo, né? Sim, sim, O sim. que pode levar a um ambiente que não é muito legal. E a gente vê isso na comunidade também. Sim, sim. E Sim. é meio difícil desconstruir isso. Sim. Tanto isso quanto a gente vê, às vezes, as pessoas dizendo que a identificação de superdotação não serve para nada, né? Não muda nada na vida da pessoa. E Uhum. eu acho muito estranho quando as pessoas dizem isso, mas cada um tem sua vivência, eu não vou falar pela outra pessoa. Eu gostaria de saber de você, então, já pegando esse gancho, agora que você é identificado, que você entende por quê da sua natureza aí polímata, multipotencialista e também por que da sua aceleração, Uhum. você está pensando em mudar algumas coisas que você faz, ou sei lá, ou isso afirma, não, então é isso, então eu devo continuar nesse caminho. O que você pensa agora em transformar, ou mesmo que seja a busca de tratamentos diferentes, de profissionais diferentes, o que você pensa agora em transformar na sua vida a partir desse entendimento de como você é? Eu na realidade eu já estou fazendo algumas mudanças, né? Porque o que que acontece? Também é comum na superdotação, mesmo aqueles identificados, a questão da síndrome do impostor. É muito comum as pessoas, mas será mesmo? Será que eu consigo mesmo? Mas e aí, né? Então tem muito disso. E uma das coisas que eu já mudei, né, em termos de autoconhecimento também, obviamente, o processo metacognitivo, confiar mais nas minhas potencialidades, entendeu? Então, confiar que, sim, eu tenho minhas potencialidades, elas estão presentes, e sim, eu tenho limites. Bom, então, não é que eu estou dentro da condição que eu tenho, também que de uma hora para outra, né, enfim, virei, né, Juggernaut. Não. Então, enfim, Você não vira um é, gênio porque descobriu que é superdotado, e da mesma não, forma, você não vira uma pessoa normal porque descobriu que é superdotado. Você continua exato, sendo o que você sempre foi, né? exato. E os diagnósticos, eles não podem ser muletas para nada. Agora, é óbvio que, tendo isso confirmado, a gente consegue trabalhar melhor
fatores realmente pessoais, assim, fatores que outrora você pensava assim, opa, mas calma aí, eu deixei de fazer determinada coisa por insegurança, eu deixei de fazer, dar determinado passo pela síndrome do impostor e por aí vai. E isso é legal. E eu tenho resgatado uma das áreas que eu gosto muito, que é a área acadêmica, que é a parte de. Gosto muito sempre fui uma pessoa muito criativa, então sempre voltado para essa questão da criatividade, das artes. Mas também eu falava assim, mas, cara, a parte acadêmica, não sei. Então, assim, o primeiro passo que eu dei foi esse, foi acreditar em mim enquanto pesquisador, enquanto cientista, enquanto, né, de trabalhar mesmo assim nessa parte. Então isso é uma área que já mudou de, de ser mais seguro, de apresentar os meus pensamentos para o mundo, assim, sabe, para os outros, assim, isso é legal. Uma outra coisa que mudou também é não tentar esconder quem eu sou, não fazer um masking inverso, não sei se seria um masking inverso, Masking é mas masking. masking é masking, exato. De virar e me boicotar porque para me parecer com o outro, quando na realidade eu sei que sou eu. É aquilo que eu falei. Não tem que ser uma bengala, mas ao mesmo tempo também eu não preciso me diminuir para poder conter dentro de um quadradinho, você tá entendendo? Porque é como eu funciono, é como que meu hardware funciona, né? Então isso é uma outra coisa que eu já, nesses meses aí, eu tenho trabalhado bastante de saber da minha potencialidade, saber dos meus limites, saber dos meus dons, obviamente, e aquilo que eu ainda preciso melhorar, então aquilo que eu ainda preciso potencializar. Flávio, mas você precisa melhorar sendo uma pessoa superdotada? Sim, existem várias coisas, entendeu? Sim. A gente melhora, a gente, né, se colocar sempre na posição de aprendente da vida, né? De, de descobrir coisas novas, sim, de não perder o encantamento, essa que é a questão, de não perder o encantamento pelas coisas do dia a dia, pelas coisas novas, e saber que é possível, né, ser quem eu sou, estar no mundo da maneira que eu sou, sem me julgar, sem me auto-boicotar e sem me julgar por isso, né? Me comparando, né, com determinadas situações. E uma outra coisa, tem aqueles que gostam, aqueles que não gostam, mas é só uma reflexão que independente da pessoa que falou isso, mas é uma reflexão filosófica que eu acho legal. E a educação e o conhecimento, a sabedoria, ela não tem que servir para diminuir ninguém nessa vida, mas para poder ajudar os outros também a subir, né? Aos outros a melhorar também enquanto pessoas. E eu gosto disso também, eu gosto de levar isso, porque assim, como professor, como educador, eu gosto de ter essa empatia no estar com o outro e contribuir de alguma maneira para que o outro também cresça de alguma maneira, né? Possa ser quem é e potencializar seus dons. Que é muito fácil hoje em dia na sociedade que a gente está vivendo as pessoas apontarem os erros dos outros e tentar boicotar o outro e diminuir o outro pelos erros, mas esquece, né, das potencialidades. Todo mundo tem suas potencialidades. Então eu foco muito nisso, eu foco nessas potencialidades, sabe? De, de acolher aqueles que estão no momento de dificuldade, de entender isso daí junto, da melhor maneira, empaticamente falando ali, e, e caminhar junto, e conseguir minimamente, mínimo que eu posso, né? Pessoas estando abertas para isso, de estar ajudando, contribuindo. Acho que ajudar também não é a palavra correta, mas contribuir de alguma maneira nessa evolução, nesse amadurecimento do outro, né? Eu gosto muito da dicotomia entre os termos professor e educador, porque o professor é aquele que professa, né, o conhecimento, aquele que tem, é detentor do conhecimento e professa. O educador é aquele que é tipo o método maiêutico socrático, aquele que estimula o outro a dar o melhor de si, né? Por isso que Bacana. eu gosto. E o aluno é o alumno, né? O sem luz. O aluno. É o sem luz que você está ali para iluminar ele, iluminar o Pois conhecimento, é. para que aquele conhecimento, né? Eu acho isso muito legal. Deixa eu te falar, outra dicotomia, né? Que as pessoas nem sempre entendem. Pô, calma aí, mas o TEA é uma coisa, superdotado é outra. Tipo, o TEA tem dificuldades, o Uhum. superdotado tem facilidade. E a gente, quando estuda um pouco mais, vê que tem muitas coisas que são parecidas.
sim, Tanto que o diagnóstico diferencial é um desafio, né? Outras condições sim, neurodivergentes também. Mas no sim, caso, sim, o TEA e o superdotado, você falou da questão sensorial, da sim, rigidez cognitiva, que pode sim, estar em ambas as condições, sim, sim. e além da dificuldade de encontrar pares, a dificuldade de Uhum, interação, às vezes por sim, motivos diferentes, mas também isso. Uhum, acontece em ambas. E o TEA geralmente está associado a dificuldades e a superdotação a facilidades. Então as uhum, pessoas não entendem tanto os potenciais do TEA quanto as dificuldades do superdotado. sim, Isso é sim, algo que para muita gente é difícil de entender. E no sim, caso, você fez uma pesquisa na área de neurociências isso. sobre superdotação e autismo, Uhum. vendo assim coisas em comum entre essas duas condições. Você gostaria de falar um pouco sobre isso, conclusões que você teve, assim? Sim, 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 sim. Então, o que que acontece? Porque vamos colocar juntando as duas coisas, cada um com as suas potencialidades, seus traços característicos, mas quando você coloca os traços que são comuns entre um e outro, você começa a perceber que os motivos, como você bem disse, eles podem ser diferentes, mas as dificuldades vão estar ali, vai estar presente. Então, acontece em determinado momento, em determinado contexto, algumas complementaridades dentro dessa questão aí, neurologicamente falando. Então, os motivos que levam a uma rigidez cognitiva, a um problema de comunicação, um é diferente do outro. Mas o problema que vai trazer isso para a vida da pessoa é balizado, você está entendendo? Essa que é a questão. Então, por mais que os motivos sejam diferentes, o processo cognitivo dentro do sistema nervoso central é a resposta disso para poder criar caminhos neurológicos para a base, né? Vamos colocar assim, para fixação, né, das bases, das verdades relacionadas a isso, elas são assemelhadas. Aí é que está o X da questão. Teve uma pessoa que compartilhou, né, essa reportagem, eu vi lá, putz, atingiu, a última vez que eu vi já estava em quase 3 mil pessoas, 2 mil e pouca lá, várias pessoas comentando, assim, achei muito legal, e dois psicólogos, assim, né, responderam, assim, falando que não concordavam com o estudo, não sei o quê, tranquilo, a opinião delas, dentro do conhecimento delas, não tem problema nenhum com relação a isso, e ela falou que só pelo fato de ser autismo e ser superdotado, ser duas coisas diferentes, o estudo já cai por terra. Eu falei, tá, mas será que ela entendeu mesmo? Será que ela leu, assim, entendeu a coisa na profundidade neurocientífica, entendeu? Que a coisa precisa? Aí me veio essa dúvida, né? Me Bom, veio eu, essa eu, questão. eu li, eu li, eu não sei se eu entendi com tanta profundidade, tanto pelo meu conhecimento de inglês, quanto pelo meu conhecimento de neurologia. Sim. É porque quando a gente fala de neurociências, né, dos processos cognitivos, a gente fala das podas neurais, a gente fala da Uhum. neuroplasticidade, a gente fala de como que as respostas fisiológicas, imunológicas, enfim, vão acontecer em função de cada uma das condições e a relação disso com o meio. Hoje em dia está muito em alta falar das questões epigenéticas envolvidas nesses processos, né, comportamentais, inclusive. Então, tudo isso influencia, tudo isso acaba influenciando. E quando uma pessoa, vamos falar da dupla excepcionalidade, quando a pessoa tem a dupla excepcionalidade, que as duas condições elas interagem juntas, você não consegue separar isso do outro. A pessoa tem que conviver com aquilo. A pessoa precisa entender como que isso funciona e conviver com isso. Então, o estudo também fala, né, direto, uma vez ali, mas indiretamente sobre isso, porque as semelhanças acontecem. Então, as semelhanças comportamentais, a resposta cognitiva acontece pelas duas coexistirem dentro de um cérebro só, né? E aí que é o grande X, o grande lance, né, relacionado aí ao artigo e o motivo pelo qual a gente escreveu, né, o doutor Fabiano. E tem outros estudos que a gente vai fazer para poder aprofundar um pouquinho mais isso, esmiuçar isso um pouquinho mais, trazer elementos também da genética, né? Aspectos da genômica, da genética também envolvidos nessa questão também. Porque sim, Isso é ótimo. existem marcadores genéticos envolvidos nesse processo. Então, Sim. já Ô, sabe Flávio, que existe. o nosso horário vai acabar, porque live do Aham, Instagram é de 1 hora. Então, sim. queria te agradecer muito, cara, por estar com a gente.
por ajudar aí, tu está somando muito. E, pô, muito obrigado. É legal você não estar só colocando suas vivências, mas produzindo ciência e ampliando essa fronteira aí do conhecimento que se tem sobre neurodivergências. Sim. E, bom, espero que você consiga se cuidar aí e ficar numa boa, se continuar sendo produtivo e ficar bem, assim, né? Tá legal, tá Que legal. tudo Tamo isso indo. some para você, toda essa sua descoberta recente, some para você ter uma qualidade de vida melhor, sabe? Show de bola. Não, e já tá contribuindo, já tá ficando legal. Show, cara. Tranquilo. A gente vai encerrar Obrigado. então aqui. Beleza. Espero que venha mais interações como essa aí, cara. Sim, Grande como abraço. essa, alguns temas específicos, estou aí à disposição. Show, cara. Valeu. Valeu.